Vamos cantar novamente. Eu venho dizer ao meu Salvador: te amo, Jesus, te amo, Jesus, em meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Eu quero cantar. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, em meu coração. Aleluias. Que essa realmente seja o desejo e a vontade e a verdade do nosso coração essa manhã. 474. Longe do Senhor andava. Quando nós começamos a olhar ao passado, aquilo que outrora nós fazíamos, nós realmente reconhecemos o poder de Deus na nossa vida. Longe do Senhor andava. Longe do Senhor andava, no caminho de
salvar e dar vida eterna. Número 54. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Quando da noite surgir a aurora, já sem demora, louvemos ao Senhor. Quando da noite surgir a aurora, já sem demora, louvemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Quando na vida fluir a esperança, em confiança louvamos ao Senhor. Quando na vida fluir a esperança, em confiança louvemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Quando entre todos reina a amizade, em unidade louvemos ao Senhor. Quando entre todos reina a amizade, em unidade louvemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Quando chegarmos ao fim do dia, em alegria louvemos ao Senhor. Quando chegarmos ao fim do dia, em alegria louvemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças ao Senhor. Aleluia. Que a nossa vida seja cheia de agradecimento a este Deus maravilhoso. Mais um hino, 184, por favor. Satisfação é ter a Cristo.
Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Aleluia. Não dá nem vontade de parar de cantar, né? Porque a satisfação realmente precisa estar no nosso coração. Queridos, podemos nos assentar? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 27. Salmo 27. Versículo número 4. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Salmo 27, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu vou ler novamente. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É interessante que nós muitas das vezes visitamos a casa de um parente ou até mesmo de amigos e vamos ver sempre uma Bíblia aberta, normalmente nos Salmos, né? E deparamos às vezes com esse salmo, com o Salmo 24, 23, 91, e são salmos que nós às vezes lemos, e quando nós queremos apreciar realmente é só passar por uma dificuldade, que aí nós apreciamos melhor ainda os salmos. Parece que eles falam conosco. E quando a gente não consegue orar, quando lemos os salmos, ele mesmo é uma oração e nos ajuda e nos inspira. Mas interessante aqui é uma coisa, que nesse Salmo 27, quem está escrevendo é o salmista Davi. E Davi tinha tudo que um rei jamais desejou, jamais imaginou no caso. Tinha tudo, Davi era amado por Deus. E ele aqui descreve: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa que não estava terrena, que não era aquilo que ele estava vendo. Alguém que tem uma intimidade muito grande com Deus, e quem está falando mais uma vez é Davi, e nós precisamos recordar que este jovem rei foi
chamado a atenção por Natã, o profeta, onde chegou nele e disse assim: tudo que você pedisse a Deus, Deus te deu nações, mulheres, riqueza, tudo que você tivesse pedido, Deus ainda te daria mais. Quer dizer, Davi era servo de Deus e ainda tinha crédito com ele, quando ele pecou. Mas aqui neste caso, apesar dele ter tudo, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Ele pede ao Senhor. Ele pediu uma coisa que não se apalpa, mas se sente no coração. E a buscarei. Ele pede ao Senhor, dono de todas as coisas, mas ele também entende o posicionamento dele. Eu preciso buscar, eu preciso me movimentar, eu preciso ir atrás, eu preciso ir à presença de Deus. É exatamente isso que Davi diz aqui para nós: eu a buscarei, eu a buscarei. Nós às vezes brincamos, às vezes nós entendemos exatamente o poder da oração e a presença de Deus nas igrejas, as igrejas não fechariam, elas ficavam 24 horas abertas, porque essa busca é constante, precisa ser constante. Então Davi, ele diz assim: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Naquela época não havia ainda o templo, e ele buscava, queria fazer o templo do Senhor. Hoje nós temos o templo, mas na verdade no Novo Testamento, morar na casa do Senhor é ter a presença do Senhor todo o tempo na nossa casa, no nosso coração, dentro do nosso carro, no nosso trabalho. É isso que Davi diz aqui: em qualquer lugar eu posso morar na sua casa. Não é simplesmente visitar, vir ao domingo, ou vir simplesmente no culto de oração. Não estou dizendo que não é que você precisa morar, você precisa querer, você precisa buscar. É isso que Davi está dizendo, que eu pedi uma coisa ao Senhor e eu a buscarei. E por que ele pediu? Porque sem Deus nada podeis fazer. Nós, até para fazer a vontade de Deus, nós precisamos pedir para Ele nos ajudar, porque as adversidades são grandes. Só você sabe o trabalho que deu para chegar aqui hoje, mas você chegou, e você já cantou, você já louvou a Deus. Então exatamente o que Davi fez: uma coisa pedi ao Senhor, e o seu coração hoje diz: eu vou à casa do Senhor, eu vou louvar a Deus, eu vou ouvir a palavra. É essa coisa que Davi estava pedindo. E eu a buscarei. Você chegou, e o Senhor é fiel. E aí, de todos os dias da minha vida, para contemplar. Olha que interessante: contemplar, contemplação, olhar as belezas, os milagres, os testemunhos, as vidas salvas, a confraternização da igreja. Nos dias de hoje nós podemos ver isso dentro da igreja: a paz, entrar na presença do Senhor, mesmo com irmãos que às vezes nós só cumprimentamos, não temos intimidade, mas sentir paz verdadeira no coração, contemplar. Mas no final ele diz assim: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Esse aprender mais antigo está em meditar. E a meditação é realmente olhar para a Bíblia e alimentar-se dela todos os dias da nossa vida. Porque reconhecer que a Bíblia tem um alimento perfeito para a minha alma. Nem o melhor e o mais saboroso prato do mundo vai trazer alívio e saciar a fome da alma de cada ser humano, a não ser a palavra de Deus. Então, como eu medito? Porque eu estou contemplando: há uma salvação aqui, há uma restauração ali, há um milagre aqui, há alguém que saiu do vício, há sinais da presença de Deus na igreja, no corpo da igreja. A palavra de Deus diz: os sinais seguirão aos que crê, e aqui nós cremos. Então os sinais acontecem, nós estamos contemplando. Agora, meditar, a meditação. Muitas vezes nós contemplamos e diz: só vai acontecer com ele, só aconteceu com ela. Era fácil a situação dela.
Mas quando meditamos, o Senhor diz assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. É para mim também. Quando eu medito, essa palavra fala ao meu coração. E aí eu vou entender, porque eu quero morar na casa do Senhor. E eu quero convidar para cantarmos mais um hino, e também convidar o nosso querido irmão Miranda já para tomar aqui no seu lugar, e agradecer ao nosso querido irmão Rubens pela oportunidade. Deus possa continuar usando o número 171. Esse hino expressa muito bem aquilo que às vezes na família, no trabalho, em casa, nas amizades, não se consegue ver a formosura de Deus. A palavra vai dizer em Salmos, os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Aleluia. 171. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Aleluia. Aleluia, Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso.
poder se assentar. Querido irmão Miranda, por favor. Eu agradecer a Lia pela ajuda. Deus abençoe você. Saúde os amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? 55. Graças a Deus, por mais uma vez estarmos na casa do Senhor, com toda a liberdade e com gratidão também nos nossos corações por tudo aquilo que o Senhor fez e continua a fazer e a conceder às nossas vidas. Esta noite acordei com um versículo que me fez pensar. Foi o próprio Senhor Jesus que disse estas palavras: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar, como ao trigo. Cirandar é fazer assim, não é? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro ainda não tinha sido convertido, mas depois foi. E quando esta passagem vinha constantemente à minha mente, é verdade. É o Senhor que roga por nós, porque muitas vezes somos atacados, às vezes até por irmãos da fé, mas o Senhor está sempre pronto para rogar por nós, para que nós não sejamos cirandados. E por isso é um motivo de alegria sabermos que temos um Deus que é poderoso, um Deus que sabe as nossas necessidades, sabe também das nossas falhas, das nossas faltas, sabe que somos pó e que somos sujeitos a cair. Por isso está escrito: aquele que está em pé, cuidado, não caia. E é verdade, todos nós estamos sujeitos. Porque o nosso inimigo, como diz a palavra de Deus, anda ao derredor de cada um de nós a quem possa tragar. E como é que nós o podemos vencer? Com a ajuda do Senhor e com a sua palavra. E ele então não resiste e volta para trás. E é sempre assim que devemos fazer. Quando o inimigo nos atacar, lembremos que Jesus está conosco e em nome de Jesus nós temos a autoridade para expulsar o inimigo. Amém? A mesma autoridade que Ele deu aos seus apóstolos, Ele dá autoridade àqueles que são seus, que nasceram de novo e que têm o Espírito Santo nas suas vidas. Eu vou ler aqui uma passagem e depois já vamos tocar um hino 55. Está frio, não é? Não, aqui não. Uma passagem que se encontra em Joel, no capítulo 2, e versículo 28 ao 32, que diz o seguinte: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, no fim do tempo. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Os vossos velhos terão sonhos, também tenho sonhos, graças a Deus. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias, nos dias que estamos a passar, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus, porque o seu Espírito está conosco. E nós vamos entoar o hino 55. Graças dou por esta vida. Eu dou graças a Deus. O apóstolo São Paulo diz que nós devemos dar graças em tudo dai graças. Eu dou graças pela minha vida, pelos anos de vida que o Senhor já me deu. Eu sei que já estou quase na hora de partida, mas sinto alegria por estar próximo à hora da minha partida, porque o mundo jaz no maligno, e eu quando for não vou para o mundo maligno, vou para junto do Senhor, porque Ele prometeu fazer morada para mim e para cada um de vós também. Amém? Glória a Deus. Número 55. Graças dou por esta vida e pelo bem que revelou. Mesmo com as lutas, com tudo, nós temos que dar graças a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pela rosa no caminho, nos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento, morte e ressurreição, pela glória sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Eu te dou graças, meu Senhor,
pelas dificuldades, pelos problemas, Senhor, por tudo que vem acontecendo na nossa vida. Eu te dou graças porque é por tua permissão, Senhor, mas sobretudo te dou graças porque tu velas por cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. É verdade que nos deixas passar por dificuldades, muitas vezes difíceis de ultrapassar, mas, Senhor, a fé que tu colocaste nos nossos corações nos ajuda a ultrapassar essas dificuldades, confiados em ti, Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, bondoso Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia para conosco, sabendo, Senhor, que nós falhamos constantemente, mas o teu amor é tão grande, Senhor, que nos abençoas também. Obrigado, meu Deus, pelo lugar que tens preparado para aqueles, Senhor, que te buscaram e aceitaram nos seus corações para terem uma nova vida, serem transformados pela ação do teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai querido, cada vida que se encontra aqui, Senhor. Se porventura está aqui alguém que ainda não teve um encontro real contigo, que este seja o momento, Senhor. Que a luz bendita do teu Espírito ilumine esse coração para se entregar nas tuas mãos queridas. Pai, obrigado pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado pela noite, pelas estrelas, pela lua, pelo sol. Obrigado por cada árvore, por cada fruto, Senhor, que tu criastes para cada um de nós. Obrigado pelos montes e pelas serras. Obrigado pelo mar, Senhor, que contém tantos peixes. Oh, obrigado, meu Deus, porque criaste todas as coisas. Nada foi criado pelo homem. As coisas não aconteceram por acaso, mas foi pela tua excelsa vontade que tudo surgiu pela ação da tua palavra. Obrigado, Senhor. Continua-nos a abençoar no resto deste culto e abençoa o teu servo, aquele que vem ministrar a tua palavra, Senhor. Faz-lhe esquecer tudo aquilo que não é do teu agrado, que não é segundo a tua vontade, mas que a ação do teu Espírito, Senhor, esteja sobre a sua mente e sobre o seu coração e que da sua boca saiam palavras de salvação. Obrigado, bondoso Deus, pelo teu amor para conosco. Eu oro e agradeço no nome santo e bendito do teu amado Filho Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, por favor. E eu vou chamar à frente os irmãos e irmãs que fizeram anos de vida ou de casados. E temos aqui Mariana Gonçalves Airosa, Salomé Milhão, Maria Fernanda Teixeira Borges, Abigail Costa. A Abigail está. E, se porventura está aqui mais algum irmão ou irmã que tenha feito anos de vida ou de casado, nós convidamos para vir à frente. E vamos entoar o 531. Não está aqui um irmão, uma irmã que saiba principiar o hino? Senhor Jesus, o andar sempre contigo e para ti trabalhar, guarda-nos sempre no teu grande amor, sempre contigo, Senhor, sempre. Senhor, sempre, sempre, sempre no teu grande amor. Senhor Jesus, teu desejo andar,
Senhor, sempre, sempre, sempre no teu grande amor. Vou pedir à nossa irmã Luciane para orar por estas duas irmãs. Obrigado. Amém. Querendo Deus, logo pelas 19 horas, 7 horas da tarde, teremos o culto através da internet. E na próxima terça-feira teremos a reunião de oração, uma reunião que é de suma importância para a Igreja e para todas as igrejas e para cada um de nós. A reunião de oração aqui no salão, na presença do Senhor. E na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, teremos também culto através da internet. Que todos sejamos atentos àquilo que se vai passando ao nosso redor, à nossa volta. Os sinais são bem evidentes de que a vinda do Senhor está próxima. Ora bem, Senhor Jesus, Maranata, não é? Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. E eu passo a palavra ao nosso irmão Rubem. De vez em quando o meu computador falha. Senhor. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. E nós, antes de meditar na palavra do Senhor, vamos ter uma palavra de oração, porque aquele miúdo que é filho de um irmão nosso, chamado Métio, por quem nós temos orado, pelos vistos, ele a sua saúde piorou. Ele tem uma doença grave, como os irmãos sabem, e o pai tem feito publicações nas redes sociais, também como testemunho, não é? Para outros pais que passem pela mesma situação. E pelos vistos, ele tem 5 ou 6 anos neste momento, se não estou em erro. E já tem câncer, acho que é desde os 2, se não estou em erro também. E agora, pelos vistos, a coisa começa a adiantar-se e a ter reflexos na sua mobilidade. É uma daquelas situações que só o Senhor pode intervir, não é? Porque os médicos já fizeram tudo o que era possível à medicina. E também só o Senhor pode sustentar o coração dos pais, não é? E é uma responsabilidade nossa fazer deste tema uma oração, introduzi-lo nas nossas orações diárias. Clamar ao Senhor por esta situação de muito sofrimento e dor, que o Senhor console os pais, lhes mostre o propósito para o qual tudo isto está a acontecer, não é? Também o seu irmão mais velho, que ele tem um irmão mais velho, que o Senhor o guarde e que o Senhor guarde toda a família e faça a sua vontade e que sustente a fé no coração dos pais.
Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Miranda, por favor. Nosso irmão Miranda, se puder fazer o favor de orar. Matthew. Mateus em inglês, ele foi batizado não, ele nasceu em Inglaterra e portanto teve um nome inglês, mas é Mateus em português. Vamos então pedir à igreja, pela voz do nosso irmão, que ora então ao Senhor por esta situação. Nós aqui neste mundo estamos sujeitos a situações que de facto desafiam o nosso coração, não é? Porque é que uma criança sofre desta forma, não é? Nós questionamos este tipo de coisas. Porque é que há tanto sofrimento no mundo, não é? Nós não vamos falar sobre isso hoje, há vários motivos, mas estas situações também nos levam a pensar naquilo que de facto é importante para nós aqui no mundo, não é? Porque nós estamos num mundo, e como o nosso irmão já pôde expressar hoje, onde, e cada vez mais, nós somos constantemente inundados de ideias, de coisas para fazermos. Constantemente nós recebemos informação, não é? E hoje muito mais, por causa de toda a tecnologia, da forma como a tecnologia avançou, nós constantemente recebemos informação. E é muito normal nós nos esquecermos dos propósitos da nossa vida, não é? Nós nos esquecermos do que é que afinal nós estamos aqui neste mundo a fazer, não é? Qual é o propósito da nossa existência? Porque é que nós estamos aqui? Porque é que o Senhor nos criou? E nós, homens, deixamos de pensar nos assuntos relacionados com a nossa alma e focámos-nos nos assuntos relacionados com o mundo. E a palavra do Senhor, em vários locais, direta e indiretamente, nos fala sobre este assunto. Há aquele caso, por exemplo, daquele homem que encheu os seus celeiros, não é? E disse: eu agora posso
descansar e gozar de todo o fruto do meu trabalho. E diante do Senhor ele foi chamado louco. Um louco é um homem que perdeu a razão. E nós olhamos para muitos homens no mundo com muitas posses, com muitas capacidades, que fazem coisas absolutamente surreais aos nossos olhos e muitas vezes colhem os nossos aplausos, não é? Por aquilo que fazem. E diante de Deus, se o seu foco estiver nessas coisas, que infelizmente é o que acontece em 99% dos casos, eles não passam de loucos. E nós muitas vezes também nos esquecemos disso, que a nossa opinião vale o que vale. O que conta é a opinião de Deus, não é? Aquilo que Deus pensa de nós, aquilo que Deus julga quando olha para nós, isso é o que conta. E nós precisamos fazer este exercício diariamente. Nós diariamente precisamos nos lembrar quanto tempo é que nós vivemos neste mundo. Diariamente, acordar e pensar quanto tempo é que eu poderei ainda viver neste mundo? Quanto tempo? Ainda que eu aguente muitos anos pela rigidez da minha saúde, 50, 60, 70 anos, ainda que sejam mais 100 anos. Não é nada 100 anos. Não é nada. E quando nós chegarmos àquele dia em que estamos prestes a partir, tudo o que está para trás é como se não tivesse existido. Já passou, acabou. Passou. Nunca mais vamos viver aquele tempo outra vez. Só conta, a nossa vida só conta daqui para a frente. É o que conta. O que está para trás já passou. Já não vou viver mais. E nós temos algo em nós, contrariamente aos restantes, não é aos restantes, contrariamente aos outros seres vivos neste mundo, porque nos nossos tempos está-se a levantar uma ideia, e os irmãos, não há de demorar muito, possivelmente os mais jovens, nas escolas, já ouvem essa ideia, que é que nós não somos diferentes dos restantes seres vivos, não é? Todos nós somos animais e todos nós estamos no mesmo patamar. Ainda ontem estava a ver uma coisa curiosa, eu gosto de ver esse tipo de coisas, que é os animais mais perigosos do mundo, os animais que mais pessoas mataram no mundo, não é? Então aparecia lá as vespas, os cães, os crocodilos, os tubarões, depois aparecia lá o homem. Como que um dos animais, o título era os animais mais perigosos do mundo. Percebem o perigo desta ideia? Nós não passamos de animais. E isso é mentira. Isso é loucura. Porque Deus nos criou de uma forma diferente dos restantes animais. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem que cada vez mais se afasta de Deus, simplesmente está a cometer suicídio. Porque Deus é o maior defensor da humanidade. O próprio Jesus se fez o quê? Um cão, um gato? Um anjo? Não, se fez um homem. Para ser o nosso representante diante de Deus. Nós somos pó, é verdade, mas nós não somos lixo. Hoje prega-se isso. Nós somos lixo no mundo, nós somos uma praga. Vamos acabar com este planeta. Sabem quando é que este planeta vai acabar? Quando Deus quiser. Homem nenhum tem poder para acabar com este planeta. Isso é antibíblico. Este mundo vai terminar quando Deus quiser, da forma que Deus quiser. Homem algum, nação alguma, ainda que junte todo o seu poderio, tem poder para acabar com este mundo. Porque isso, Deus não deu essa liberdade ao homem. Sabem porque é que Deus não deu? Porque está escrito, Jesus disse,
que só o Pai sabe o fim. Só o Pai sabe o fim. Como é que o homem pode dizer que tem poder para acabar com o mundo? Não tem poder. Porque aí entra em ruptura com a palavra de Deus. E o homem pode desobedecer a Deus, mas o homem não pode contrariar a Deus. Deus manda o homem fazer, o homem pode ou não obedecer, mas o homem não tem poder para contrariar Deus. Se Deus diz vai chover, o homem não tem poder para dizer não vai chover. E nós, além de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos em nós uma alma. E a nossa alma, o nosso ser, porque o nosso verdadeiro ser não é a nossa carne, nem a nossa pele, é a nossa alma. E a nossa alma é eterna. E o nosso pensamento e o nosso coração deve estar debruçado sobre os assuntos da nossa alma. E quem assim proceder é prudente aos olhos do Senhor. Quem proceder de outra forma é louco aos olhos de Deus. E o assunto que hoje trazia para falar aos irmãos também tem a ver um pouco com isto, que é: nós temos que ter noção, e se nós lermos a história da Igreja, nós vamos perceber que isso acontece desde o início. A Igreja constantemente é bombardeada com ideias, filosofias humanas, vás, não é? Nós vemos isso em todos os Evangelhos. O apóstolo Paulo, desde logo, a combater várias ideias que os judeus tentavam introduzir, voltar ao judaísmo. Depois, logo nos primeiros séculos, levantaram-se vários movimentos, gnosticismo, coisas... Em toda a história se levantaram movimentos. E hoje também há muitos movimentos que se levantam e que entram nas nossas mentes e moldam o nosso pensamento. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos diz que o nosso pensamento deve ser renovado pela palavra do Senhor. E nós constantemente temos que pregar a nós próprios. Todos nós somos pregadores da palavra do Senhor. A nós próprios. Nós temos que pregar a palavra do Senhor a nós próprios, em nossas casas. Nós ouvimos no domingo passado, no nosso quarto, buscar ao Senhor em oração, mas também na meditação da palavra do Senhor, pregar ao nosso coração. Nosso coração ouve isto e aquilo, mas nós pregamos a verdade, a palavra do Senhor ao nosso coração, para que o nosso coração se mantenha nos eixos da palavra do Senhor. E uma das ideias que hoje existe e persiste, que tem um bocado a ver com o relativismo, em que hoje tudo é relativo, nada é certo, não é? Se tudo é relativo, a palavra de Deus é relativa. Eu interpreto de uma maneira, tu interpretas de outra, eu penso de uma maneira, tu pensas de outra, e Deus é para mim aquilo que eu quiser pensar dele. Por isso eu tenho o meu Deus, tens o teu. E a religião não se discute. Eu tenho o meu, tens o teu. Não é? E Paulo diz a Timóteo, insta, prega a palavra a todo o tempo. Tempo e fora de tempo. Qual palavra? Esta palavra. E a ideia é que nós podemos estar aqui no mundo e ter uma posição de abstinência, não é? Eu posso me abster das coisas. Eu posso estar aqui e dizer assim, eu vou ter uma postura que é como se não tivesse. Ou seja, eu não quero saber, não discuto, não me meto, portanto eu não tenho responsabilidade alguma sobre aquilo. Por exemplo, há muito a ideia, e esta palavra surge do mundo político, toda a gente já ouviu falar na abstenção. Eu vou-me abster.
não é? E há muita gente que diz, nas questões políticas, eu vou-me abster. E eu já tive esta discussão com algumas pessoas e aquilo que eu digo é, ninguém se pode abster. É impossível alguém se abster de uma coisa como a política. Porquê? Porque, ainda que eu diga assim, eu não quero saber, eu estou a ter uma posição. Qual é a minha posição? É não querer saber. Certo? E isso tem consequências. Certo? Tudo o que nós fazemos tem consequências. Até que eu diga assim, eu abstenho. Tem consequências. Imaginemos que nós marcamos na igreja férias todos para a mesma semana. O que é que vai acontecer? A igreja fecha. Tem consequências. Tudo o que eu faço tem consequências. Eu sou pai. Eu posso dizer assim, a partir da manhã não sou mais pai dos meus filhos. Acabou, não quero saber. Isso existe? Não. Tudo que nós fazemos neste mundo tem consequências. Absolutamente tudo. Futebol, por exemplo. Eu digo assim, eu não gosto de futebol, eu não quero saber de futebol, eu nunca vi futebol, nem nunca hei de querer saber do futebol. É uma pessoa inconsequente para o futebol, quem fala assim? Não. Porque se eu disser isso, aquele disser isso, aquele disser isso, aquele disser isso, vai acontecer uma coisa. Sabem o que é que vai acontecer? O futebol deixa de existir, porque deixa de ter público. Então a consequência de muita abstenção faz com que algo deixe de acontecer. Tudo tem consequências. Assim como a nossa posição dentro da igreja. Nós também vivemos um tempo em que nós pensamos que nos podemos afastar da igreja. Eu sou afastado, esfriei. E de repente 70% ou 80% da igreja está fria e está afastada. Como se não tivesse consequências nenhumas. Tem consequências. Tem consequências. As igrejas ficam sem gente, depois fecham. E deixa de ser pregado o Evangelho naquele lugar, naquela cidade. Tudo tem consequências. Muito mais as coisas relacionadas com Deus. Porquê? Porque estamos a falar de consequências eternas. Consequências, nós quando estamos diante do nosso Deus, estamos a lidar com um Deus que é eterno. Por isso, todas as minhas atitudes têm consequências eternas. E no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no versículo 18, ele vai nos dar um exemplo disso. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 18. Há muita gente, se calhar a maioria, ainda esta semana ouvi isso, que diz: religião não se escute. Também há muita gente, e eu ainda esta semana também ouvi, que cada um pode ter a sua opinião, não é? Porque nós hoje vivemos numa ideia que o homem está no centro. E eu estou no centro. E tu és outro centro. E cada um é um centro, não é? Portanto, até Deus muda de acordo com a minha percepção. Porque eu tenho o direito de achar uma coisa de Deus, tens o direito de achar outra. E Deus para mim é branco, Deus para ti é preto, Deus para mim é alto, Deus para ti é baixo, Deus para mim é um Deus de amor. Não é assim. Porque Deus é, sempre foi e nós nem sequer existíamos. E os irmãos já se perguntaram, por exemplo, e ainda esta semana li um artigo que alguém escreveu, em que dizia o seguinte: o homossexualismo sempre existiu no mundo, e sempre existiu. O homossexualismo sempre foi celebrado, sempre foi celebrado. Basta nós olharmos para a história, se formos lá
aos impérios romanos, toda a gente sabe que as relações eram sempre homossexuais, as mulheres só eram usadas para ter filhos, sempre foi celebrado. Hoje o homossexualismo também é celebrado como sempre foi celebrado. A uma escala maior, sim, porque hoje tudo é uma escala maior por causa da globalização, porque hoje uma ideia nos Estados Unidos, ao fim de 5 minutos, toda a gente em Portugal já pensa dessa maneira, não é? Portanto, tudo é globalizado, mas sempre existiu, sempre foi celebrado. Mas uma coisa não foi como é hoje, que é apresentado como se fosse uma virtude. E as próprias instâncias governamentais apoiam, aprovam e motivam a que se assim seja. Não é? E já existe, e muito mais vai existir daqui para a frente, basta estar atento, promoções que, por exemplo, os Estados fazem a alguém só porque é homossexual. Tem mais direitos de outra pessoa que não é. E os irmãos já se perguntaram porquê é que é assim? Porquê é que está a acontecer isto? Isto é normal o que está a acontecer? Eu só tenho 33 anos, mas tenho consciência mais ou menos como é que era ali os anos 2000. No ano 2000 eu tinha 13 anos. Já tinha mais ou menos consciência, já me lembro como é que eram as coisas. E não era assim que funcionava. Nos últimos meia dúzia de anos, algo aconteceu no mundo. E já se perguntaram porquê? Vamos ver o que é que Romanos diz sobre este assunto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, as obras que Deus fez, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, ou seja, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, que não nos é visível, que nos é requerida a fé, eu tenho que ter fé para crer, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem inexcusáveis. O apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: tudo aquilo que Deus criou, por exemplo, Deus criou o mundo, como nós hoje já ouvimos. Mas a ciência de hoje diz que o mundo nasceu, o universo apareceu de uma forma que não a forma bíblica. E eu, homem, posso colocar a minha fé em Deus, porque eu não vi como é que o mundo foi criado, mas eu posso colocar a minha fé na palavra de Deus e dizer assim: eu vou crer naquilo que Deus me diz. Portanto, para mim, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, pelo poder da sua palavra, porque eu confio, coloco a minha fé em Deus. Outros dirão: eu não tenho fé, eu não creio em Deus, portanto, eu acredito na ciência. Mentira. Porque aquilo que essa pessoa está a dizer é tão simplesmente isso: eu não quero colocar a fé em Deus, mas eu coloco a fé na ciência, no homem, porque eu também não vi que o mundo tenha sido criado pelo Big Bang. Portanto, é por fé. É por fé. Eu coloco a minha fé no homem, nos cientistas, nos mesmos cientistas que disseram que a Terra é plana, não é? Nos mesmos cientistas que disseram que o Sol girava à volta da Terra, eu coloco a minha fé neles. É tão simples quanto isso. O homem está a colocar a sua fé ou no homem, e como diz a palavra do Senhor, maldito todo homem confia no homem, ou eu coloco a minha fé em Deus. E Deus diz que Ele, o seu poder, a sua criação, a sua divindade,
se podem entender e ver pela sua criação. Estes dias saí cá fora e olhei para o céu, uma coisa rara. Os irmãos já se aperceberam quão raramente nós olhamos para o céu hoje em dia? Tudo nos puxa a cabeça para baixo. Tudo. Andamos sempre assim, não é? E estes dias estava o céu limpo e eu vim cá fora para levar o lixo e olhei para o céu. E nós esquecemos-nos como é que é o céu. Esquecemos-nos da multidão de estrelas. Esquecemos-nos que há mais bolas de fogo, milhares de vezes maiores do que a Terra. Milhões de vezes maiores do que a Terra. Há mais bolas de fogo do que grãos de areia em todos os desertos e todas as praias do mundo. E Isaías diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome e nenhuma deixa de vir à sua presença. Este é o maior calmante que nós podemos antes de nos deitar, é olhar para o céu estrelado e pensar assim: Senhor, Tu chamas por cada uma delas e nenhuma delas deixa de atender ao Teu mandar. É o melhor medicamento que nós podemos tomar. E o apóstolo Paulo diz: pela criação, só pela criação, todo homem é inexcusável, é indesculpável diante de Deus. Nós temos olhos na cara, ouvidos para ouvir, temos mãos para sentir, temos muitos sensores no nosso corpo. O apóstolo Paulo diz que só pela criação, a criação é suficiente para nos condenar se nós não quisermos colocar a nossa fé em Deus. Só a criação. Mas o homem fez isso. E fez pior. Achou que podia pegar em Deus e fazer de Deus o que quisesse. Porque tendo conhecido a Deus, os homens conheceram a Deus, ouviram falar de Deus, não o glorificaram como Deus. Conhecemos a Deus, vemos a sua criação, já nem vou falar naquilo que o Filho de Deus fez por nós. Já nem vou falar nisso. E o homem não quis glorificar a Deus como Deus é digno de ser glorificado. Nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças a Deus. Deus sustenta a nossa vida a cada segundo. Ninguém tem dúvidas disso. Nós estamos aqui porque Deus nos sustenta a nossa vida. No dia em que Deus disser que é para terminar, terminou. Acabou. E nós, homens, nem graças demos a Deus. Antes, ou seja, os homens tomaram uma atitude diferente, ou seja, tudo o que nós fazemos tem consequências. Em seus discursos se desvaneceram. Perdeu-se o homem em discursos. Perdeu-se em ilusões. Perdeu-se em filosofias. Ficou perdido no meio de tanta filosofia, tanta confusão, tanta coisa que se diz. O homem perdeu-se pelo caminho. E o seu coração insensato se obscureceu. Já estamos a ver uma consequência. O coração do homem obscureceu-se. Ficou sem luz. Ficou ainda mais negro. Ainda mais escuro. Porque há coisas que só o Senhor Jesus é a fonte de luz, a fonte de amor, a fonte de paz, a fonte de bondade, a fonte de obediência a Deus.
Só Jesus é. Não há duas fontes, não há dois poços de água, só há um. E tem um nome, e é o Senhor Jesus Cristo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Estes dias, na RTP1, estava a dar um programa sobre ciência. Não sei se os irmãos viram. Estavam lá, penso eu que seriam grandes nomes da ciência portuguesa. E depois também tinha uma plateia que fazia perguntas. E aquilo era tudo muito bonito. Era. Nós olhámos para aqueles discursos e pensámos assim, nós não somos nada, nós não sabemos nada. Realmente, aquelas pessoas têm um intelecto surreal. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não é? Nós vemos, o homem puxa do seu gabarito, não é? Do seu conhecimento, da sua ciência, porque eu já escrevi 30 livros, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E eu gosto muito de ciência, há irmãos com certeza que também, e às vezes estamos a ler algumas coisas interessantes e depois vamos sempre chegar àquele ponto que vamos perceber que tudo tem como base uma mentira. Ou duas, que é a teoria do Big Bang e a teoria do evolucionismo, não é? E nós pensamos assim, tanta ciência, tanto livro escrito, tanta sabedoria em cima de uma mentira. É impressionante. É impressionante. É uma obra impressionante. E todo o mundo, aquelas grandes universidades do mundo, as escolas, tudo vive assento numa mentira. Porquê? Só há uma verdade. Não é? Eu sou a verdade. Sempre que nós olhamos para um objeto, para o mundo, para alguma coisa, fora das lentes de Cristo, nós vamos ver mentira. Porque nós temos uma coisa em nós chamada pecado, que deturpa tudo. Alguém disse, a palavra do Senhor é muito simples. Qualquer pessoa pode entender. O problema é o nosso pecado. Quando nós estamos a ler a palavra de Deus, deturpa tudo. Por isso nós temos, quando meditamos na palavra do Senhor, há uns óculos que nós temos que colocar. E esses óculos é a cruz de Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus que se fez homem. Temos sempre que ir ao centro da sala, não é? E o centro é o Senhor Jesus Cristo. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e os propósitos do porquê é que o Senhor fez isto. Fora disso, podemos ter a maior capacidade do mundo. Vamos chegar ao fim das nossas vidas e vamos perceber, vivi uma vida inteira na mentira, enganado. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ontem falava com alguém que tinha ligação a alguém da Índia, e falávamos um pouco sobre isso, e eles lá têm alguns milhões de deuses, não é? Porque lá tudo é Deus. Uma altura, falando com os missionários, eles disseram que na Índia o problema não é as pessoas aceitarem o cristianismo. O problema é que eles aceitam tudo. Tudo para eles é Deus, não é? Isso tem consequências? Tem consequências? Tem consequências ou não?
tornaram a imagem de um Deus incorruptível em semelhança de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E isto tem consequências muito sérias. Tem consequências eternas. Nós achamos muito bonito. É muito bonito de se ver. Toda a gente gosta de ir lá passear. Mas tem consequências eternas. E vai chegar um dia que ninguém vai achar piada nenhuma àquilo. A palavra do Senhor nos avisa. Vai chegar o dia que ninguém vai achar piada nenhuma àquilo. Como consequência de tudo isto que nós acabamos de falar, pelo que também Deus os entregou. Deus abriu mão. Deus não empurra ninguém para o pecado. Mas se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus no mundo a segurar o homem, até o ímpio, os homens comiam-se vivos uns aos outros. No dia em que isso acontecesse, os homens devoravam-se vivos uns aos outros. Lembram-se o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Quando nós vemos atos bárbaros, um pai que viola uma filha e mata-os e afoga-os, todos nós seríamos assim, se não fosse o Senhor. Foi disso que o Senhor nos livrou. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós temos que dizer: Senhor, foi disto que Tu me livraste, porque a minha carne é exatamente igual. Exatamente igual. Eu ia fazer exatamente a mesma coisa. Eu ia ser um estrupador, um assassino, um violador, um pedófilo. Era isso que eu ia ser. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o Espírito Santo do Senhor, se não fosse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, era isso que nós íamos ser. Foi disso que o Senhor nos livrou e do inferno. Pelo que Deus os entregou, e estamos a terminar, Deus abriu mão. Quereis ir? Ide. Às concupiscências do seu coração. Deus não os mandou a lado nenhum. Deus simplesmente os entregou à vontade do seu coração. Por isso, Deus é o travão. Deus é quem trava a impiedade. O homem diz: porque é que acontece isto no mundo, porque é que acontece aquilo, porque é que há fome, porque é que há guerra. Deus é quem trava coisas que nem nos passam pela cabeça. Há imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Porque é uma desonra para o corpo, para o homem. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Portanto, este caminho que o mundo está a seguir e que lhe chama de progresso é consequência, castigo do Senhor por o caminho que o homem decidiu seguir, porque a paciência de Deus é limitada, não é ilimitada. Nós vimos isso em Noé, nós vimos isso em Sodoma e Gomorra. A paciência de Deus tem limites, e ai de nós se a paciência de Deus não tivesse limites.
ai de nós. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não fizeram caso, não quiseram saber, como dizem os nossos irmãos brasileiros, estão nem aí, não é? Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, tratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Portanto, quando eu me calo e digo, eu não quero saber, eu estou a consentir. Lembram-se o que é que o João Batista fez diante de Herodes e de Herodias? Isso que estás a fazer é pecado. Estás a tomar a mulher do teu irmão. E isso custou-lhe a cabeça. Mas diante de João Batista, o pecado foi exposto. Para quê, irmãos? Para enxovalhar? Não. Para dizer a um homossexual que ele vai para o inferno? Não. Para dizer ao homossexual, para dizer ao mentiroso, para dizer ao perverso, para dizer a todo o homem, porque todos pecaram e destituídos são da graça, da glória de Deus, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diante da cruz de Cristo, homem algum pode dizer, eu não quero saber, porque, como alguém diz e bem, diante da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, eu só tenho duas opções. Ou eu digo que Jesus é o maior mentiroso de todos os tempos, ou eu dobro os meus joelhos diante do Rei dos Reis. Não há duas formas. A obra que o Senhor Jesus Cristo fez, Deus que se fez homem, e foi a uma cruz que foi escândalo para os judeus, não há duas formas de estar. Ou nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, ainda que sejamos, ainda não, porque todos somos pecadores, seja o pecado do homossexualismo, seja a mentira, seja a murmuração, todos nós podemos e temos que nos arrepender e colocar a nossa confiança na preciosidade do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para terminar, dizer só o seguinte: a partir do momento que o Senhor Jesus veio ao mundo, já ninguém vai para o inferno simplesmente por causa do seu pecado. Ninguém. Imaginem, eu acho que já contei uma vez esta ilustração aqui, que eu cometo um crime e eu vou ao tribunal por causa do crime que cometi. E eu vou à primeira instância e o juiz me condena justamente pelo crime que eu cometi. Mas ainda há uma segunda instância. Eu, na primeira instância, fui condenado por quê? Pelo crime que eu cometi, justamente. Há uma segunda instância e eu vou à segunda instância. E o juiz diz, eu decidi perdoar-te. Portanto, estás livre da prisão. E eu digo assim, eu não aceito o teu perdão. Prefiro ir preso do que aceitar o teu perdão. Eu aí já não estou a ir preso por causa do meu pecado. Eu aí estou a ir preso porque recusei a oferta de perdão por causa do meu coração pecaminoso. E diante de Cristo,
A questão é esta: vais colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo? Vais crer no Senhor Jesus Cristo? Vais aceitar a dádiva de graça, que é de graça para nós, mas custou a morte e a humilhação do Filho de Deus? Vais dizer ao Senhor: prefiro ir para o inferno do que receber o teu perdão? Ou vamos humilhar-nos, reconhecer o nosso pecado e crer e aceitar a graça e viver para a honra e glória do único que verdadeiramente nos ama? O único que verdadeiramente nos ama é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo, coloca a tua confiança no Senhor Jesus Cristo e não confies no homem, não confies na carne, não confies no mundo. Confia somente no Senhor Jesus Cristo, ainda que isso te custe tudo aquilo que tu gostas aqui neste mundo, ainda que isso te custe a tua própria vida, ainda que isso te custe o teu status, ainda que isso te custe o teu lugar na tua empresa, ainda que isso te custe as tuas amizades. Crê no Senhor Jesus Cristo, porque no último dia, tudo o que nós tivermos aqui neste mundo não vai valer de absolutamente nada. Ajuntai tesouros nos céus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, misericórdia que tens para connosco, Senhor. Todos os dias, Senhor, abres as portas dos céus e derramas graça sobre graça, Senhor, para nos livrares de tão grande perdição, de tão grande morte, de morte eterna, Senhor. Mas nós aqui neste mundo, Senhor, ainda padecemos pelo pecado, pelos corações de dura cerviz, e nós clamamos pela ação e poder do Teu Santo Espírito, no nome e sangue do Senhor Jesus Cristo, que operes nos nossos corações, Senhor, de modo a que os nossos corações se abram e tenham fome e sede de Ti, Senhor, e que nós digamos de todo o nosso coração: não posso viver sem Ti, Senhor. Nada vale a pena neste mundo, Senhor. Que nós possamos reputar todas as coisas como esterco, Senhor, pelo conhecimento e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, abençoa e guarda cada um dos meus irmãos, Senhor, abençoa a Tua Igreja, Pai Santo, desperta a Tua Igreja, Senhor, e usa-nos para levar o Teu Evangelho por toda a parte, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra, glória e louvor do Teu nome e para a salvação de muitas almas, Senhor. No nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. A todos o resto do mundo meu.